E aí galera, beleza? Meu nome é Alan e hoje eu vou mostrar para vocês uma máquina que a gente acabou de adquirir. Uma máquina da Potente, a melhor máquina custo-benefício do mercado hoje. Então galera, hoje eu vou demonstrar qual a funcionalidade dela, como fazer a substituição do fluido de transmissão e já vamos começar por todos os botões, toda a configuração dela aqui. Então aqui galera, ó, a gente no momento da troca a gente vai visualizar o fluido novo, tá? Então aqui ó, no momento que estiver trocando, vai aparecer o fluido bem vermelhinho aqui, novinho. Aqui é o fluido usado, ele tá vermelho porque a última troca que a gente fez, o fluido ficou bem limpinho dessa cor aqui, tá? Aqui a gente tem o manômetro de pressão da bomba, tá? Da máquina. Aqui a gente tem a pressão do óleo que sai da transmissão. E a máquina tem uma função muito legal. Essa máquina ela tem a condição de filtrar o fluido de transmissão. Quando a gente faz uma transmissão, o certo é trazer o veículo depois de 5.000 km rodado para poder fazer a substituição do fluido. Algumas peças novas, peças retificadas, elas podem soltarem fuligem e aí prejudicando o câmbio novo. Então, o que deve se fazer? Substituir o fluido. No caso dessa máquina, a gente consegue fazer a filtragem do fluido. Como que a gente faz? A gente seleciona essa chavinha aqui, ó, para reciclar, ó. Então a setinha para reciclar nessa chave e nessa também. Você liga a máquina, aciona, e aí o fluido da transmissão ela vai circular pela máquina, passando pelo filtro aqui, ó, e as impurezas ficando retidas aqui no filtro, certo? E para a gente introduzir o fluido dentro da transmissão, no caso desse carro aqui, a gente já removeu o fluido do cárter, tá? Deu aqui uma média de 4 litros, e agora a gente deve reinstalar 4 litros novamente na transmissão. E a máquina tem a condição de introduzir. Então, o que a gente faz aqui, galera? A gente muda de reciclar para pressurizar o sistema, tá? E de reciclar, preencher. Ou seja, a gente vai preencher a transmissão. Depois de feito isso, a gente vai acionar o botão. Lembrando, galera, essa alavanca aqui, ó, a gente tem que sempre deixar aberta. Antes de abrir, a gente tem que conferir. Porque se a gente aciona esse botão e as duas alavancas estiverem fechadas, ela vai exceder a pressão, podendo estourar o filtro e fazer aquela bagunça dentro da sua oficina. Então, sempre lembra, antes de apertar o botão, confere se está aberto e aí aciona. Então, eu vou acionar aqui, ó. E o que está acontecendo aqui, ó? Ela está empurrando o fluido, ó. Se vocês observarem, ó, imagine que essa mangueira ela esteja já ligado dentro da transmissão no carro. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer agora. Agora eu vou fazer a instalação das mangueiras na transmissão para retirar o fluido usado e introduzir o fluido novo que a gente removeu, certo? Depois disso, a gente vai introduzir mais fluidos na transmissão que faltam. Esse carro vai 9,5 litros para fazer a diálise completa. Então a gente vai primeiro introduzir e depois dar sequência na troca. Detalhe, essa máquina tem mais uma função que é muito legal. Aqui, ó, galera, aqui a gente colocou na seleção de preencher a transmissão, como a gente removeu, e aqui a gente tem uma seleção que chama reciclar. O que é reciclar? Aqui, ó, a gente tem um conector que a gente engata aqui, ó, para quê? Para introduzir um flush. Vamos supor que você quer pôr um flush para limpeza ou um flushing para melhorar algum solavanco, tranco no carro. Você vai selecionar aqui, ó, reciclar, tá? E aqui você vai ligar, ó. Certo? Se vocês repararem, ó, tá vendo? Ele tá sugando aqui, por quê? Ele vai introduzir o flushing junto com o fluido de transmissão. Essa mangueirinha é para a gente colocar, vamos supor, o flushing aqui dentro, e aí ele vai sugar aqui, ó, por essa mangueira aqui. Então, mais um benefício dessa máquina aqui.
Uma máquina extremamente confiável, uma máquina de preço super justo e super eficiente. Então vamos para a instalação agora. Deixa eu já grifar, antes de iniciar a substituição do fluido, a chave seletora do lado esquerdo, ela tem que ficar em reciclar, certo? E aqui, ó, em preencher, chave seletora lá direito em preencher, tá? Aí depois liga o carro e depois inicia o ligue aqui da máquina, beleza? Já introduzimos o fluido, tá? Fizemos uma marquinha aqui, né, para dar um nível certinho. E a quantidade que entrar dentro da transmissão aqui, né, ela tem que sair aqui, ó. Esse é o reservatório do fluido velho. A gente fez uma marquinha ali. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para a Derli dar partida. A gente vai abrir aqui, ó, o registro de baixo do fluido que está dentro da transmissão começar a entrar dentro da máquina. Em seguida, a gente abre o que vai gerar o fluido para lá, para a transmissão. E aqui a gente liga. E aí a gente aguarda a fazer a substituição. Então, a gente já colocou os 4 litros, certo? Aqui a gente vai manter a seta em preencher, que a gente vai preencher o câmbio, certo? Aqui a gente vai deixar selecionado pressurizar. E agora eu vou pedir para a Derli, dá a partida, por favor. Bom, a Derli deu partida e agora é só ligar. Então, aqui a gente já vê a pressão que está sendo introduzida, né? A pressão que está sendo gerada ao introduzir o fluido aqui, ó, dentro da transmissão, tá? A mangueira do retorno está fechada aqui, então o fluido não está retornando. E assim a gente vai aguardando até introduzir os 4 litros que a gente tinha removido, que já está instalado aqui dentro da máquina. Bom, galera, agora eu vou falar de uma dúvida que muitos mecânicos têm. Qual que é a dúvida? Muitas vezes o pessoal fica com receio de qual mangueira que tem que ligar em qual mangueira do câmbio. Qual mangueira da máquina ligada no câmbio. E o que a gente faz para identificar? A gente desconecta aqui do trocador de calor, né, no radiador, no caso desse carro. E o que a gente faz? A gente dá uma partida no carro para identificar qual das duas que vai empurrar o fluido para o trocador de calor, resfriar o fluido e quando estiver resfriado, retornar para a transmissão. Então é simples assim. Deu partida, saiu o fluido por essa mangueira, por exemplo, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar essa mangueira aqui, ó, na parte de retorno. Ou seja, a gente vai utilizar essa mangueira aqui, ó. Entenderam, galera? Ó, essa é a mangueira que empurrou o fluido para o radiador aqui do motor. Então, essa é a que vem para o retorno da máquina, certo? E a máquina ela vai empurrar o fluido novo, que vai ligado, vou pegar aqui, vai ligado nessa mangueira. Simples assim. Então, o fluido que sai da caixa no momento da partida, ele vai ligado lá no retorno, ó. Tá escrito retorno. Então ela vai ligado lá. E o fluido que sai da máquina, ele vai voltar aqui, ó, como se estivesse resfriado, na mangueira que está resfriado. Beleza? Nesse momento, a gente já identificou e agora eu vou fazer o quê? Eu vou introduzir os 4 litros que já está dentro da máquina para dentro da transmissão, que já foi removido anteriormente. Bom, percebam que no finalzinho, ó, já está bem claro, bem parecido aqui, ó. Tá finalizando aqui, ainda tem um pouco de pressão. Está quase no final aqui. Então todo o fluido
que estava dentro da máquina já foi introduzido e agora está finalizando o processo de troca. A marca já está quase certinho. Pronto, agora sim, a quantidade que entrou. Pode desligar, Derli. Agora sim. Finalizado, desligamos o registro. Então, lembrando, galera, no momento da troca, a gente tem que colocar em preencher, certo? E reciclar, tá? Para poder introduzir o fluido dentro da transmissão e o fluido da transmissão, velho, retornar para a máquina. Então aqui, ó, a quantidade que a gente introduziu, a gente removeu da transmissão, certo? Finalizamos já a substituição. A gente pegou a literatura técnica, conferimos o nível conforme a literatura técnica, a temperatura correta desse carro. E lembrando, essa substituição de fluido de transmissão, a gente precisou apenas de dois pininhos desse, ó, 2 engates desse, tá? A máquina acompanha essa maleta aqui, ó, tá? Existem vários modelos de flanges e eu aconselho vocês ir comprando as flanges conforme a necessidade, tá? Como eu disse no início, é uma máquina com um custo muito bom, né? Uma máquina que atende todas as necessidades no momento da troca e uma máquina bem simples de trabalhar. Então, é isso aí, galera.